E rapaziada, não foi da forma que a gente imaginava, né, essa disputa da Copa Verde da edição de 2022, saindo logo na primeira fase. Porém, apesar de todas as questões, né, sendo eliminado dentro de casa, da forma que foi, principalmente nos pênaltis, algo que o Goiás historicamente tem um azar muito grande, teve algumas boas aparições, principalmente de alguns jogadores das categorias de base, um elenco assim que não vinha jogando junto, muito pelo contrário, né, meio que um combinado ali de jogadores ou retornando de lesão, como foi no caso do Sidmar, ou até mesmo de jogadores mais jovens tendo essa sua primeira experiência com, por exemplo, uma presença de público, uma competição valendo realmente dentro dos profissionais. O Real Noroeste, que até imaginava ser um time um pouquinho melhor, mais organizado, acabou que nem foi assim um grande desafio tecnicamente para o Goiás, produziu muito pouco, mas foi eficiente nas suas chances, né? No vídeo de hoje eu quero comentar aqui com vocês o que foi essa partida, o que eu enxerguei também de jogadores que podem render ainda com a camisa do Goiás, principalmente nessa próxima temporada. Grande parte deles, dos garotos ali que acabaram de vir, né, da equipe do Sub-20, que podem pintar tanto na disputa da Copa São Paulo, fazendo uma boa competição, aparecendo também no Campeonato Goiano, essa volta do Sidmar, enfim, comentar cada um dos jogadores e o que foi, né, esse jogo também no estádio Ali Pinheiro, que eu estava presente, acabou que não deu para mim gravar o nosso pós-jogo tradicional ainda lá na Serrinha, por conta que começou a chover muito e aí na saída eles já desligaram a luz também muito mais rápido, né, os refletores do que foi, por exemplo, no jogo contra o Juventude, perdão, contra o América Mineiro, então acabou que não deu para fazer o pós-jogo lá, acabei de chegar, tomei aqui um banho para tirar essa água aqui, né, muito gelada, e aí sim, já gravando aqui para vocês. Quero mandar um salve tanto pro João Lucas, que o pai dele pediu para mim gravar um vídeo lá, eu nem sou tão famoso assim, né, mas a galera já me reconhecendo lá na Serrinha, muito obrigado, e caso você me veja aí também, pode cumprimentar, falar, pegar também ali meu Instagram, não tem problema nenhum, sou o esmeraldinos igual vocês aí, não tem essa de um estar na frente, nada desse sentido, sou igual vocês aqui, um prazer também retornando para Goiânia e sendo bem mais conhecido do que, por exemplo, quando eu saí lá no comecinho do ano, né, agradeço a cada um de vocês, tanto os seguidores lá do Instagram, quanto também aqui no YouTube, os nossos inscritos, valeu? E outro recado também importante que quero passar para vocês, quem permite, né, eu dar continuidade nesse projeto do Mr. Sacada, que está localizado no Alto da Glória, lá na avenida logo ali abaixo do Shopping Flamboyant, avenida Engenheiro Eurico Viana, né, 257, no setor Alto da Glória. Lá no Mr. Sacada você encontra as melhores opções de tanto de lanches, né, hambúrguer a partir de R$ 35,90, combos completos tanto de x-salada, batatinha frita, refrigerante ou até mesmo suco, você encontra lá no Mr. Sacada, sem taxa de entrega, sem taxa de serviço para você que mora em Goiânia e também nas outras regiões metropolitanas, né, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade e muito mais. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também o cardápio passando do Mr. Sacada. Já vai lá, confere o Instagram também, várias alternativas deliciosas para vocês, nosso apoiador aqui do canal. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o que foi essa partida na primeira fase da Copa Verde, né? A gente já imaginava sendo um elenco reserva, mas com a quantidade de jogos absurdas, né, da CBF nesse calendário na reta final para a disputa da Copa do Mundo, para agradar também todas as federações, os clubes, né, a diretoria, acaba que coloca essa competição que pode ser muito mais vantajosa para o Goiás, inclusive já sendo aprovado para ser disputado no primeiro semestre de 2023, o que pode ajudar pra caramba. Quero comentar sobre esse assunto também em outra parte do nosso vídeo, mas assim, para embolar tudo de uma vez, né, colocou a competição, o Goiás acabou citando o convite, principalmente para dar mais experiência para os jogadores das categorias de base, como foram vários deles na escalação titular, agora eu passo aqui para vocês, e também, né, para dar mais ritmo de jogo para os titulares, na teoria ali no começo da temporada, né, no Campeonato Brasileiro ou Sidmar, o Douglas Pelé, que acabou aparecendo na penúltima partida contra o Cuiabá, né, fora de casa. Além disso, o Natan tendo uma experiência ali também, jogando como um zagueiro, o goleiro Matheus também tendo sua primeira oportunidade na temporada. Então, beleza, acho que é um tipo de jogo pra gente assistir mais para contemplar, avaliar, por exemplo, quem vem bem, quem pode, né, realmente estourar no time de cima, do que propriamente cobrar um título, uma competição ou algo nesse sentido. Se fosse com o elenco principal, aí sim, né, a gente poderia ter uma expectativa um pouco maior, ou até mesmo um elenco reserva, como na teoria até poderíamos imaginar na primeira fase da Copa Verde, porque ela seria disputada nesse sábado, né, na vaga ali de Goiás e Corinthians, que acabou tendo que ser adiado ainda lá 2 semanas atrás. Por conta disso, né, acabou que teve que acumular esse tanto de jogos um em cima do outro, né? Acumulou tanto a partida de ontem contra o América Mineiro, agora na quinta-feira diante o Real Noroeste na Copa Verde e já no sabadão diante o Corinthians. Então jogou basicamente com o elenco todo reserva, né? Os reservas dos reservas quase
no gol o Matheus Alves, lateral direita com o Douglas Silva, tendo essa experiência, inclusive seu primeiro jogo, né, no estádio Ale Pinheiro pelo Goiás, na zaga com o Sidmar, retornando de lesão, e foi muito bem, juntamente com o Natan, né, o Natan que originalmente é volante, mas fez inclusive uma ótima partida, boa saída de bola lá na zaga. Na lateral esquerda, aí sim já com o time mais do sub-20, né, o Juan Tavares, que já teve algumas experiências no time principal. No meio de campo, o volante, o número 5, Simeone, que nasceu em 2003, né, uma das principais promessas, gostei bastante novamente desse seu jogo. Além dele, no meio de campo estava o Andrei, camisa 8, e um pouquinho mais avançado o Cauã, camisa 10, inclusive, que deu uma assistência, bate muito bem os escanteios, bolas paradas em geral, tem uma boa inversão de jogo. Agora eu quero comentar com vocês sobre esses aspectos. Lá na frente, o camisa 7, o Wendel, que também tem uma boa habilidade, nasceu em 2004, o Cauã é de 2005, né, muito jovem. Centralizado o Brenner Culano, mais experiente dentro dessa lista, né, que veio do Aimoré, lá do Rio Grande do Sul, inclusive uma lei do ex, ele jogou no Real Noroeste no ano passado. E na ponta esquerda, fez também a ponta direita do outro lado, o Pedro Bahia, né, de 2002, mais um também, um artilheiro no sub-20. E como que foi ali esse jogo, né? Até imaginei, como falei pra vocês, que o Real Noroeste teria um pouco mais, por exemplo, ou de posse de bola, ou até mesmo de entrosamento, criando mais chances perigosas para o gol do goleiro Matheus Alves, mas acabou não acontecendo muito isso. O Goiás meio que, por ser um elenco muito jovem, também não muito entrosado com o técnico Célio Lúcio, é normal também da gente esperar ou algumas jogadas meio atrapalhadas, ou principalmente levando gols muito bestas, né? Uma partida que começou até franca, o Goiás tendo um pouco mais de posse de bola, marcava muito bem com seus volantes, né? Tanto o André quanto também o Simeone, acabou levando um gol ali besta demais em um escanteio, acabou cobrando no primeiro pau, tendo um desvio e mais ou menos ali dentro da pequena área, ninguém acabou afastando, né, saindo logo atrás no comecinho da partida, o que já dá aquele certo desespero, né, assim podemos dizer, para um elenco de jogadores muito jovens. Pelo menos eles tiveram a postura certa, né, de ir para frente e para cima. Tivemos quase mais ou menos uns 800 torcedores na Serrinha hoje, deu até um público legal ali, eles abriram também a parte da arquibancada mesmo, né, das cadeiras por conta da chuva, na teoria era só para ser no tobogã, acabou abrindo esse espaço nas cadeiras também, o que facilitou bastante também o acesso aos torcedores que empurraram os jogadores, enfim, deram ali a sua moral. O Goiás até teve algumas chances, principalmente pelo lado direito. Douglas Pelé jogou muito bem naquele lado, né, avançando ali no corredor, fazendo inclusive alguns bons cruzamentos, inclusive foi por ali, acabou saindo o gol de empate do Goiás em uma jogada do Douglas Pelé com o Pedro Bahia, né? O Pedro Bahia acabou enfiando uma bola na linha de fundo, o Douglas Pelé cortou para a perna esquerda, na hora que ele iria tentar um novo drible, né, acabou sendo derrubado. Na cobrança, na teoria iria ser ou o Brenner Culano ou até mesmo o Pedro Bahia, né, acabou que ficou com mais experiente, o Culano batendo cruzado, o goleiro acabou fazendo uma boa defesa, né, e foi ali para escanteio. E logo na cobrança de escanteio com o Cauã, camisa 10, muito bom inclusive nessas bolas paradas, acabou já empatando, então se redimindo muito rápido, né, o Herculano inclusive, que é muito bom jogador nessa parte aérea, né, eu não gosto dele muito, pelo menos nos lances que eu vi lá no Real Noroeste, até mesmo no Aimoré lá do Rio Grande do Sul que ele estava, era um jogador mais da bola de cabeça mesmo, nessa bola aérea, acabou aproveitando esse ponto forte e logo empatando a partida ali nos minutos logo após, né, sofrer o gol, o que é importante para um time que não vem jogando muitas vezes junto, a pressão da torcida e muito mais. Achei até maduro e experiente ali os jogadores para ter uma boa condução do jogo. Goiás basicamente mandou quase na partida entre os 15 até mais ou menos uns 25 minutos da primeira etapa, melhor dizendo, que vai ter uma bola no travessão, uma cobrança de escanteio do Pedro Bahia, a zaga ali do Real Noroeste acabou desviando contra o próprio gol, acabou batendo no travessão. Então o Goiás tentava ali algumas jogadas, lá no lado esquerdo o Juan Tavares com o Wendel, né, que fez inclusive uma boa partida, principalmente na primeira etapa, os dois ali, na segunda até que o Juan Tavares acabou caindo um pouco mais de rendimento, e na hora que precisava inverter o jogo, o Cauã, que tinha essa boa habilidade, sair lá do lado esquerdo, inverter a bola para o Douglas Pelé, ou até mesmo ali com o Pedro Bahia, né, fazendo, até gostei bastante, foi bem agitadinho o Goiás na primeira etapa, mas não faz o gol, né, eu acho até compreensível também, a torcida não tem que ficar puta, falar, isso daí foi a maior vergonha. Eu acho que não, porque assim, é o elenco reserva, sabe, é os jogadores ali das categorias de base, inclusive eu vi muito mais coisas positivas do que negativas, né, agora ia falar também sobre essa questão. Então o Goiás não teve a maturidade de marcar o seu gol quando estava melhor na partida, rondou a grande área, teve um cruzamento daqui, outro ali, acabou que essa bola não chegou, né, em uma boa condição de finalização para o Brenner Culano, até mesmo algum chute de fora da área. O Andrei também era um responsável, até ver os torcedores um pouco putos ali com ele, né, pegando bastante no pé, mas eu até gostei da primeira etapa dele, acho que foi um jogador importante dentro da marcação, precisa só melhorar um pouquinho mais, ficar mais atento um pouquinho, sabe, para saída de bola ou algo nesse sentido, mas tem sim um bom potencial. Gostei pra caramba do Simeone, do Andrei e também do outro lado o Cauã, né, o camisa 10, muito bons jogadores, vendo alguns jogadores, uns atletas diferentes do que, por exemplo, foi aquela última safra do Goiás, né, nos últimos anos ali de 2019, 2020, 2021, realmente praticamente não saindo
quase que ninguém. Então o Goiás não teve essa maturidade de fazer o gol, que é completamente compreensível, né? O time jogando a primeira vez juntos, e numa saída de bola besta do Sidmar aqui, fez uma partida assim completamente segura. O Sidmar parecia até mesmo um jogador experiente jogando junto com os atletas do Sub-20, né? Acabou que ele estava muito confiante, ele acertou todos os passes na partida, tocando de lado, um lançamento, até mesmo uma inversão de jogada, mas naquela hora ali, já estava mais ou menos ali no finalzinho, quase nos acréscimos da primeira etapa, ele tentou fazer uma jogada com o Simeone no meio de campo, acabou que o meio de campo ali também do Real Noroeste recuperou essa bola, e uma falta que na minha visão não aconteceu. Eu acho que o Simeone até deu um carrinho ali forte, mas que foi em direção à bola, ela acabou saindo em linha de fundo, mas o juiz acabou dando a falta, né? Na cobrança também excepcional ali o jogador do Real Noroeste, inclusive não tem o nome aqui, acabei que não deu tempo hoje para estudar direitinho quais são os jogadores do Real Noroeste, até ficou aí a desculpa para vocês, mas assim, um time que era organizado, mas que não foi até o Matheus Norton, né, que marcou ali o segundo gol, já nos 47 da segunda etapa. Então assim, não foi um excelente adversário, até imaginei um pouco mais de capacidade física, até mesmo de entrosamento dos jogadores do Real Noroeste, que só vem focando nessa partida. Acabou que isso não aconteceu, mas vejo de uma forma positiva para a experiência dos jogadores. Então esse foi o saldo do primeiro tempo. O Goiás até teve ali um controle das ações em grande parte da primeira etapa, algumas boas jogadas de velocidade com o Pedro Bahia, o Wendel lá no lado, o camisa 7 lá no lado esquerdo, no meio de campo até bem agitadinho com o Cauã, o próprio o Andrei juntamente com ali atrás fazendo aquela função, tanto o Sidmar pelo lado direito, o Natan com uma melhor saída de bola pelo lado esquerdo. Então não foi um primeiro tempo do Goiás, mesmo assim, né, acabou saindo perdendo, o que certamente interfere principalmente na mentalidade, né, para os jogadores, a pressão para o segundo tempo. E aí já no segundo tempo eu não gostei muito tanto da individualidade dos jogadores. Parece que assim, como o time não é muito entrosado, eles buscavam resolver por conta própria, principalmente o Wendel, né, ele fez várias jogadas que acabou se queimando ali pelo lado esquerdo do campo, mas assim, você vê que é um bom jogador, só que não tem aquele entrosamento e a torcida acaba não compreendendo isso, achando que o jogador é extremamente fominha. Isso não é. O Goiás, ele estava querendo fazer gols ou driblando todo mundo, isso vale para todos ali na parte ofensiva, ou tentando driblar todo mundo, ou tentando entrar dentro da grande área, entendeu? Ficou faltando aquela comunicação, por exemplo, eu vou ajeitar aqui para você e você manda de fora da área. O Goiás não teve repertório para isso. Mesmo assim, teve as suas oportunidades, principalmente por ter mais a posse de bola, e o elenco do Real Noroeste também, jogadores bem modestos, né? Acabou que não conseguiu controlar bem o seu jogo na segunda etapa. Teve só um chute ali de uma longa distância, acho que mais ou menos com uns 15 minutos do segundo tempo. Então, assim, basicamente controlando, o Goiás controlando as ações, mas não conseguindo ter grande pressão, grande defesa do goleiro, inclusive muito bom do Real Noroeste. Não precisou ser tão exigido assim na segunda etapa. As principais mudanças, entrou ali o Alan na vaga do Andrei, que já estava com cartão amarelo, né? Na primeira etapa, o Alan nem fez uma partida assim tão boa, tanto é que acabou sendo substituído ainda na segunda etapa. Teve algumas jogadas interessantes do Brenner Culano, acabou chutando ali para fora, inclusive um cruzamento dele para o próprio Alan, que acabou pegando de primeira, um pouco um chute meio torto, né, aos 8 minutos. Teve uma outra boa jogada também em alguns escanteios, né, algumas bolas perigosas e tal, batendo inclusive o Cauã, muito bom jogador nessa bola parada. Acho que pode ser um baita trunfo pro Goiás, que tem muito poucos jogadores, né, com essa característica, bons atletas, né, e jovens também, porque assim, os mais experientes dentro do elenco de cima são bem lentos, né? Tanto o Danilo Barcelos quanto também o Felipe Basso. Muito bom a gente ficar de olho nesse camisa 10, o Cauã. Teve uma outra chance também do Brenner Culano, mais ou menos ali com uns 10, não, acho que é um pouquinho mais. Eu estava até conversando com o José, muito obrigado a ele também que me reconheceu lá do Goiás News. A gente já tinha assistido um pouco do jogo junto contra o América Mineiro. Novamente ali a gente estava assistindo já lá na parte de cima, com aquela chuva forte ali na cabeça, né? Acho que mais ou menos ali por volta dos 35 minutos. Ele acabou tentando dar uma bicicleta, uma coisa sem sentido nenhum. Furou uma bola que veio perfeita do lado direito. Se eu não me engano, quem fez esse cruzamento ou foi o Douglas Pelé ou foi o Pedro Bahia. Acho que foi o Douglas Pelé, né? Era só uma bola para ele ajeitar de cabeça. O Brenner Culano é bom, é alto, é forte fisicamente, inclusive, para buscar esse tipo de finalização. Acabou que ele tentou uma bicicleta, algo nesse sentido, um voleio ali pegando de primeira. Foi muito mal, né? Perdendo essa boa oportunidade. No mais, era aquela correria danada, tanto do Wendel, quanto também ali, por exemplo, o Reginaldo, que entrou na segunda etapa, mas tentando resolver tudo sozinho, sabe? O Juan Tavares apareceu muito pouco, o Douglas Pelé também ficou extremamente sumido na segunda etapa. Então foi um jogo que o Goiás empatou na marra, né? Ainda do Brenner Culano. Em uma outra cobrança de escanteio, né? Tem até que confirmar aqui quem que deu a segunda assistência. Mas assim, o Goiás foi na pressão mesmo, né? Na segunda etapa não teve tanta técnica, mas pelo menos foi um time organizado. Não chegou a receber, por exemplo, muitos contra-ataques, né, perigosos do Real Noroeste, que em momento algum parecia que
querer matar a partida. E aí sim, pênalti, né? A gente vai imaginar que os jogadores, os principais, os mais experientes, vai decidir. Mas infelizmente, logo o Sidmar, que é o mais experiente, mais rodado dentro do time, acabou errando a sua cobrança, que inclusive foi a segunda, né? Bateu cruzado, uma boa defesa ali do goleiro adversário, né? Que já havia inclusive pegado um pênalti ainda no primeiro tempo, né? Do próprio Brenner Culano. Então, normal, o Real Noroeste que já veio para Goiânia já com esse pensamento, ó, vamos cobrar pênalti aí, que a chance de ir para as penalidades é muito grande. O clube que estava totalmente focado nessa partida da Copa Verde, então é natural a eliminação, como eu falei para vocês, não dá para aceitar tranquilamente, porque a gente imagina, né, o Goiás se impondo dentro de casa, mas com o time reserva, enfim, acho que eu vi mais coisas positivas do que propriamente negativas, né, nesse jogo. E aí nos pênaltis o Goiás, que historicamente tem uma zica muito grande, né, acabou sendo eliminado, mas é normal, acho que bola aí para frente, né, acho que a gente pode ver algumas boas alternativas, até aqui revendo a chance do Brenner Culano, né, já teve uma outra jogada perigosa, um cruzamento do Douglas Pelé para ele mesmo, que o goleiro adversário fez uma grande defesa, batendo ali próximo do travessão, mais ou menos com uns 45 minutos, e logo na sequência, né, saindo o gol ali de cabeça, até confirmar aqui para vocês, se eu não me engano foi o próprio Cauã, né, novamente dando a sua segunda assistência durante a partida. Então é porque as imagens também dentro da transmissão não são assim as melhores, mas se eu não me engano foi o Cauã aqui mais uma vez, né, batendo muito bem na bola aérea. Acho que é um jogador pra gente ficar muito de olho. Então assim, quem foi bem dentro da partida? Eu destaco ali principalmente o Sidmar, que voltou muito bem, depois de quase 6, 7 meses ficando parado. O Nathan na zaga também pelo lado esquerdo fez uma boa atuação. No meio de campo eu gostei do Simeone, foi um jogador bem sensato. O Andrei também, como eu falei, às vezes ele é um pouquinho disperso, mas tirando isso tem uma boa força física. Acho que melhorando essa sua condução de bola pode ajudar bastante. E o Simeone, né, o primeiro volante ali, juntamente com o Cauã, camisa 10, muito bom jogador. Lá na frente eu destaco os três, acho que teve boas atuações, principalmente com o Wendel, né, tendo essa boa velocidade. Acabou tentando resolver tudo sozinho, né, na individualidade, acabou errando algumas jogadas, mas natural. E o Brenner Culano, né, esse bom destaque, 2 gols logo na sua primeira partida. Então bola pra frente. E também no segundo tempo acabou entrando ali, eu gostei da atuação tanto principalmente com o Reginaldo, né, que foi o jogador mais sensato. Eu colocaria o Daniel lateral direito, que veio do Fluminense. Acho que ele poderia ter agregado lá naquele outro lado do campo, mas enfim, não foi assim que pensou o Célio Lúcio. Uma eliminação que acaba doendo, mas enfim, acho que tendo o próximo também, o adversário possivelmente sendo Vila Nova, você pegando uns jogadores assim tão jovens, né, acho que pode ficar até mesmo feio, beleza, dá experiência pro jogador, mas Vila Novense que comemora até título de segunda divisão, se eliminasse o Goiás aí mandando um 3-0 na Serrinha, acho que a gente ouviu muito, né, nessa reta final do ano, que vem sendo uma temporada fantástica do Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, tanto sua avaliação desse jogo, né, o que você viu de bom desses jogadores das categorias de base, quem merece mais chances, possivelmente tendo inclusive as suas primeiras oportunidades, né, no elenco principal, se assim podemos dizer, lá nas primeiras rodadas do Campeonato Goiano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive vou estar deixando aqui embaixo na descrição o link do nosso canal de cortes, né, o Cortes do Goiás News, inclusive o meu Instagram também, pessoal, @guimachado_g, que vai lá, coloquei algumas fotos também desse duelo na Serrinha, e do nosso apoiador, o Mr. Sacada, vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!